Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje eu vou acessar alguns conhecimentos aqui sobre algumas outras áreas de concurso público que caem no CNU. Outras matérias que vão dar um aporte, uma sustentabilidade no que é, no que é relativo ao conjunto de relacionamentos, de conhecimentos que a gente precisa para passar dentro desse aparato de bancos de dados que bancam entre o horizonte em nós, ou de nós, ou para nós, a busca, a pesquisa pelos nós que são mais adequados para se aprenderem em um serviço público, porque eles gostam muito de nós. Então eles entendem muito sobre nós e, se não entendem, fazem pesquisas de diversas formas, de carinhos de contração e programação de forma inteligente para poder tentar decompor os nós não entendíveis a um entendimento mais perto da tendência possível, né? E nós estamos nos convertendo para esse tipo de banco de tendenciações, né? Porque imagina comigo, todos nós temos uma família que nos banca, e essa família nos ajuda por suas conversões. Só que as conversões familiares são, de certa forma, cabeadas, né, pelo tempo, pelo modo e pelo gênero em quais elas viveram ou relacionaram-se, né? E nós estamos em um outro modo, em um outro gênero, em um outro tempo, nos relacionando a essa afinidade. E os verbos mudaram, as substâncias mudaram, e por mais que em algumas concessões a gente prefira dizer que não e imaginar que está tudo a mesma coisa, a gente sabe dentro de nós que mudou, né? A gente sente mudança, né? E a gente às vezes tem sentido menos ou sentido mais algumas coisas. Só que a gente não gosta de falar que está faltando alguma coisa. Então a gente tem desejos e não falta. Só que o nosso desejo, que seria até então a falta, é ser admitido como um agente integrante por atuação. É um mérito, né? E nós estamos procurando mérito nessa democracia. O nosso mérito, então, ele vem de várias coisas. A gente pode ter o mérito de ser filho de pai, né? A gente ser o sucessor, né, do pai, da empresa, das heranças. A gente pode ter méritos por estudos, por ser muito obediente, por ser muito agente físico, né? A gente entregar conhecimentos físicos, técnicos,
e científicos, a gente pode ter esse mérito. A gente pode ter mérito por desenvolver novos relacionamentos com as razões, se desprender um pouco da... A gente tem méritos artísticos e tudo isso é pautado para a nossa saúde em democracia, porque existe um avatar em nós que precisa nascer para viver em democracia. A gente não consegue sem Jesus. Jesus é o nosso avatar em inspiração, ele é a nossa referência para viver em sociedade e fazer democracia nessa sociedade. Então, ele vem do céu, ele vem da visão de tudo, ele vem do banco de dados como uma mediação para que nós possamos nos dar encontro com os cargos dos quais a nós é necessário, né? É desejável, é mérito, é preciso. Então a gente está o tempo todo revendo e revivendo essa precisão para que precisamente a gente tenha o que fazer durante o dia. Ora, ser ocioso não é uma função animal. Você não ter o que fazer não é uma função animal e nunca foi. Nunca e jamais foi, nem em estado de maior doença, nem em estado de prisão. Então, a gente está vivendo um momento histórico nesse mundo que a gente está castigando as pessoas colocando elas em ociosidade, dizendo a elas que elas são incapazes, dando pontos e os prendendo em psicologia de observação e pesquisa. Então, o mal hoje em dia, ele é tão perverso que ele nem consegue reconhecer a si mesmo na perversidade do que ele se deformou. Porque o mal, ele é um exemplo, né? É um avatar. E aí o que acontece? Quando a gente está em mal, a gente está em exemplo, em avatar, a gente está em tendência artística de servir ou ser inspirado por um tipo de servidor, uma contração. Só que a contração ela é boa. Porém, se a contração ela não for buscando a precisão da sua conta, da sua habilidade, ela descontrai o bem e gera um mal. E a gente está com muita descontração de bem sendo despistada como bem, mas é mal. Contração de bem é mal. Então, contração de bem não pode ser despistada como bem. Você não pode dizer que está fazendo bem para alguma pessoa se você não está. Né? Você não pode dizer isso. E muitas entidades estão fazendo isso no nosso país. Muitas políticas, muitos sistemas. Né? E eu digo que às vezes até o nosso sistema de educação pode estar nessa linha de linha de controle, né? Nessa linha de relação. Né? Então, muitas relações, né, de políticas que cuidam do nosso país, elas acham que estão fazendo bem, mas elas estão contrariando o bem, estão fazendo contração do bem. E aí o mal tem se perpetuado
por conta, né, dessa instalação. Bom, então, perante a isso, a gente tem cuidados e dentro dessas empresas que estão nessa associação, né, elas são recrutadas para isso e desenvolve suas técnicas, suas inteligências de apuração disso, nos dão caminhos para seguir. Esses caminhos de cruzes, né? De faz de operações, de somas e tal. E aí, esses caminhos, elas são os exemplos, né, que a gente tem para chegar lá. E esses caminhos são as questões já praticadas, né, nos tempos que a gente não conseguiu acertar ou conseguiu convertê-las em vitória, né? Por mais que às vezes a gente não ache que seria uma vitória, mas a gente depende disso para continuar buscando uma vitória. Porque ser humano hoje em dia, a gente tem um compromisso com a desclassificação da vitória. A gente não consegue acreditar que venceu, que é vitorioso. Nós temos esse problema que rege a gente sobre o movimento, né? O momento, a dependência química de poderes materiais, né? Que a gente cria um falso zelo por isso, né? A gente consegue desse poder fazer a despartição de poderes, a gente consegue dividi-los e por meio dessa divisão a gente nos afetar quimicamente como um ser todo-poderoso ou como um pai ou como um Deus desse momento da vida. E aí a gente junta momentos de Deus na vida e aí graças aos momentos de Deus na vida a gente continua vivendo bem. A gente se trata, a gente acredita em Deus, né? Nessa farinha mágica, nesse pó mágico. Porém, contudo, entretanto, por mais que eu tenha dado a vocês uma analogia de Deus, o verdadeiro Deus por trás desse meio analógico que o ser humano encontrou para jogar-se, existe um criador, existe alguém, né, ou algo, uma substância no mundo que é muito mais Deus do que esse Deus do qual nós nos tratamos, buscando paz, buscando matérias para poder dividirmos e sermos aquele que divide, né? Então existe poder tamanho muito maior do que esse Deus. Então precisamos andar com essa sabedoria para nos salvar, porque o Deus do qual nós temos na analogia usado para contaminar uns aos outros aqui nesse terreno de funções sociais tem matado muita gente. Esse Deus, ele é um Deus que mata, que vinga, que corrompe, que polui, que aceita tendências humanas, que
que não tem poder para fazer o verdadeiro bem entre nós, mas ele tenta, né? Então nós vivemos entre um Deus que tenta, aqui na nosso entendimento. Então, para nós, por que muitas pessoas não acreditam em Deus? Porque o Deus do qual nós analogicamente lidamos, né? Nessa conversação, nessa imposição de palavras que falam sobre esse Deus, é um Deus que tenta fazer, porque o verdadeiro Deus já fez. Está entendendo? Então nós estamos com tentar de Deus, estamos com o contentamento de Deus. Nós não estamos na presença nós não estamos em Deus, no verdadeiro Deus, o Deus da criação. Nós estamos sobre o Deus da contentação. Então, nosso Deus, a gente vira e fala assim: ó Deus, me dá isso, aquilo, tal. Ou a gente está pensando assim: Deus tenta fazer isso, porque o verdadeiro Deus já fez. Se é alguma coisa que você está vendo, é porque já está feito. Se é um sentimento que você está tendo, um desejo, já está pronto, né? Só que você não consegue entender que o sentimento já está vivo, já está acontecendo, já está pronto, Deus já fez. Então, o verdadeiro Deus já fez tudo aquilo que você pode querer, porque se você chegar no lugar em que Deus já fez, você já vai querer outra coisa, outro sentimento, outro movimento de espírito para desembalar você nessa matéria, nesse corpo. Então tá tudo pronto, só que a gente tá em uma tentação de um Deus que a gente tenta crer que é o verdadeiro Deus, que ele está aqui, mas não é. O verdadeiro Deus é tudo, inclusive você. Né? Enquanto você né, Deus pode ser em você. Entendeu? Então nós somos essa interligação. Mas, como eu havia e estava a dizer, hoje eu vou praticar, né, o caminho das outras questões que eu não estava praticando. Eu dei um tempo, porque eu sinto que a minha harmonia, o meu empreendimento, a seriedade que eu dava para a matéria de português e matemática era uma seriedade muito baixa, né? O nível de seriedade de atuar com essas matérias era muito baixo no sentido de insistência e manutenção, né? Então, quando a gente quer um nível alto, a gente tem que levar a sério e se integrar, não se entregar, se integrar na matéria da qual se faz presente por todas as suas realizações. E aí a gente eu precisei, no meu caso, de voltar, né? Então, voltar, né? Mas não é voltar para
no sentido, vou voltar para a igreja, vou voltar para isso. Não, no sentido de voltar a relação com essa educação, essa tendência de transformar a natureza do homem em algo que lhe habite de forma organizada, que é a conversão do espírito em uma linguagem orientada ao objeto ou ao objetivo, né, de comunicar consigo mesmo ou com o exterior, porque quem o faz será livre para sempre. Se tem alguém tentando, existe um pecado acontecendo, uma tentação, existe uma cerebração dos demônios sobre a sua artificialidade de relacionamento, você consegue dizer de forma científica, de forma gramatical, você consegue dizer de forma certa aquilo que está acontecendo. Então é um barato juntar isso. E se você juntar coisas médicas sem regras, você vai ser um médico sem regras e logo você vai se acidentar no futuro em seu trabalho, porque você não deu seriedade para as regras das quais os seus verbos, o seu conjunto de termos e relacionamentos de espírito com a direção da técnica médica, né? Não se fazem boa condução e uma hora ou outra você pode ser pego de surpresa nessa estrada, né? Então, por isso que a gente precisa das regras. As regras, elas estão convertendo o tempo todo o nosso espírito em uma programação de coeficientes, né? A gente se acorda e desencorda a energia em nós em uma manifestação física, química, biológica, matemática, linguística, idiomática, e a gente tem tudo isso decompõe a gente e isso retrocompõe a gente em um ser da artificialidade, um ser que vai para a eternidade, um ser que vai entrar em um acontecimento social que vai servir para a eternidade, como um médico, como advogado, como um engenheiro, como Então, até por isso eu acho que todas as pessoas que estão ali na frente, que foram salvas, foram para a eternidade, deveriam ser somente um, sabe? Essa variabilidade, essa derivação, às vezes atrasa muito o sentimento da pessoa em integralização de processos, né? Então, você trabalha com a saúde, mas em que parte da saúde? Não, a saúde é só uma parte. A saúde, ela é integral, ela está em todo o coeficiente. A saúde é um vetor. Ela é a soma vetorial, né? Então, por mais que você seja um vetor, você é muito importante ali. Então, não existe vetor mais importante ou menos importante. Porém, a necessidade psicológica de alguém que se entrega sobre auxílio da fiscalização vibra e transborda nesse serviço a necessidade de uma hierarquia
sobre aqueles que convivem em função. Então, a gente tem uma certa discordância sobre alguns para com outros perante essa estabilidade. E aí a gente tem uma certa problematização em dar aquilo que se deseja, que é a camada superior, né? É acreditar que se recebe um salário maior, esse nome se faz mais brilhante, se faz maior. Então isso diferencia um técnico em radiologia de um médico, embora os dois sejam da saúde. Percebe? E aí, com base nisso e praticando isso e desenvolvendo isso, isso vai parecendo que realmente é. Até que o parecer faz com que você automaticamente eleve o médico responsabilidades maiores do que você levaria para um técnico em radiologia. Porque é da sua automaticidade ver com base nessa profundidade de classificação, né? Então isso não é justo, isso é uma imposição que de certa forma prejudica todos os seres humanos, né? E aí a gente está vivendo num mundo que certamente muitos de nós queria deixar de viver. Se essa fosse uma opção pautável, que tivesse uma indústria que tomasse conta de fazer esse plano de viagem, né? Esse plano de... Eu acho que essa indústria também seria uma indústria muito poderosa, seria uma indústria muito rica, né? Então, por quê? Porque não se sente presente, não se sente vivo no meio da sociedade. A gente tem um problema social que a gente é impedido, a gente tem uma impedância muito grande. Então, o médico ele tem menos impedância do que um técnico em radiologia. Porque os dois estão trabalhando pela saúde, só que o técnico em radiologia ele pode fazer tudo que ele puder ser feito para a saúde, mas ele não vai poder. Ele tem um limite de vetor para a saúde do paciente. E mesmo que ele ultrapasse esse limite e dê uma soma vetorial para a saúde desse paciente, ele não vai poder ser pago por isso. Então, muitas pessoas não estão sendo poderosas em si, gozando de suas profissões por causa desse problema. E aí muitas pessoas querem desistir de tudo por causa disso. Elas acreditam que não poderão ser felizes, porque para elas ser felizes é dar o máximo, né, para aquilo que elas servem. É me dar ao máximo sem crer no tempo, no espaço e na relação de ganhos. Só que ela obrigatoriamente, depois do acontecimento, ela é levada a pensar nisso e ela deprime-se sobre esse pensamento, ao invés de crescer sobre a felicidade, né? Dessa condição de hoje ser mais do que ontem. E amanhã crer que pode ser mais do que hoje.
Só que a gente tem que sofrer no amanhã aquilo que a gente lutou para ser hoje, porque amanhã a gente precisa de acordar e saber que a gente não é bem-vindo no sentido responsorial, né? A gente vai até ter uns elogios, só que são os elogios que mais beiram as lágrimas de uma inveja, né? De um sentimento mal, né, jogado ali, uma porção mal de sal, um exagero de sal, um exagero de açúcar e tal. Toma aqui, ó. Parabéns. Do que um verdadeiro elogio, né? Aquele que olha assim, né? Eu desejo ter a mesma relação que você teve, né? Obrigado por me mostrar esse tipo de desejo, né? Então a gente tem essas questões para serem colocadas, né? Que às vezes a gente só olha para as pessoas e fala assim: ah, isso está errado, não pode ser assim. E a gente se alimenta desse julgamento. A gente fala: ó, olha como eu sou bom. Eu olho para ele e digo que tá errado. Então quer dizer que eu tô certo. Eu sei o que é certo. Eu ganhei um ponto com isso. Estou com um ponto de hoje, né? Estou no meu ponto. Você tá errado. Você que se tivesse uma casa de despedidas, iria para ela, né? E compraria a passagem para outra vida. Você tá errado, eu tô certo. Meu ponto é esse. Esse é meu ponto. Se quiser, eu até tento argumentar no meu ponto para defender o meu ponto, mas não é, né? Aí a gente tem essas alianças grotescas de se entregar a pontos de apoios, né? Então, não é que a pessoa é inteligente e criou inteligência em si, ela vem se retroalimentando de uma base química que funde todos aqueles que repetem insistentemente as orações que classificam as pessoas como inteligentes. É como a gente faz aqui. A gente insistentemente faz questões para chegar na hora da prova e repeti-las na medida das ações que a prova nos manda. Isso não é ser inteligente, isso não prova que eu sou capaz, isso prova que eu sou recordador, né? Então isso prova que eu sou uma pessoa que me dedica a recordar. Isso não prova que eu sei dirigir, né? Que eu sei criar, que eu sei, né, ser profundo. Então a gente tem essa extensa problemática que é crucificante, né? Eu não sei quanto dói ficar em uma cruz, não sei o quanto dói ser crucificado, mas eu posso dizer que viver sobre essa deformidade da vida às vezes é crucificante. De certa forma, bioquimicamente falando, né? Isso é muito ácido, muita base no modo leve que deveria ser, né? Então você tem um montão de pessoas baseados em deveres, indo atrás, correndo atrás de
ser melhor e ser aquilo, mas no fundo todos nós seríamos melhores de verdade se fôssemos se apoiássemos em uma verdade e não em uma variação enorme de falsas bondades, né? Que são contrações do bom, né? Então, quando você tem no serviço várias pessoas e alguns contraem o bom e alguns fazem a favor do bom, a gente não tem condição de ter um bem, né? Ser um. Porque na soma não dá um. A gente tem contra e a favor. Aí a gente finge que a modularidade é um perfeito, mas não é, porque o um já é um perfeito. Então, se a gente assiste as pessoas, os físicos ajudando o serviço a crer que a modalização do serviço, a contração aqui e a bondade aqui, a contração do bem aqui, faz uma perfeição, é ótimo, é harmonioso, né? Só que quem entende de música sabe que a vibração não toca assim. A harmonia, ela despende assim e faz as pessoas acordarem num nível que não é o nível de uma unidade perfeita, uma unidade de encontro. É o nível de uma modalização. E isso não é o bem que nós queremos, né? E aí é que tá, né? Será que há muitos anos atrás o bem ele não era não tinha mais facilidade de ser o bem, né? Será que a gente não está dificultando o bem com toda essa aceitação de falsos bens, de modulações, ao invés de levar todas as pessoas do serviço ao bem, ao um de verdade, e não ao um elevado ao faz de conta por modalização, né, por preferenciação. Então a gente tem essa imposição para dar, né? Então, vamos lá. Então, como eu havia dito, as matérias de matemática e português eu vou soltar hoje, em raciocínio lógico e estatística, e eu vou seguir fazendo umas questões das outras áreas. O primeiro tema que eu vou pegar aqui vai ser saúde pública. Mas ao fazer aqui as questões, eu vou editar o filtro e vou começar na que é considerável pela banca aqui, as de nível fundamental, né? E eu vou pôr aqui as não resolvidas. Beleza, a gente vai fazer então, começar pelas questões de saúde pública, né? Assinale a opção que indica a função principal da Conferência de Saúde, instância colegiada de participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde. Então, vamos lá. A gente está precisando de saber
sobre a Conferência Conferência de Saúde. Conferência então, ponto. Qual a função principal? Definir diretrizes gerais das políticas de saúde, emitir pareceres técnicos para auxiliar a justiça, auditar processos abertos pela vigilância sanitária, promover ações de educação continuada na saúde ou expor as experiências dos serviços de vigilância sanitária. Acho que é a letra A. Definir diretrizes gerais das políticas de saúde. Definir diretrizes. Das políticas de saúde. Questão número 2. A inspeção em estabelecimentos hospitalares é fundamental para garantir um ambiente seguro e de qualidade para os pacientes e trabalhadores, reduzindo riscos e promovendo conformidade com as melhores práticas sanitárias. Então, o primeiro ponto aqui é uma descrição da importância da inspeção, do serviço de inspeção. Sobre os procedimentos realizados durante a inspeção de estabelecimentos de saúde, analise as afirmativas a seguir. Vamos por aqui, ó. Procedimentos realizados. Letra A. Analise as afirmativas a seguir, né? Em inspeções regulares, não é possível emitir autos de infração. Autos de infração. Não sei ainda. Vou ver. A inspeção inclui a verificação do armazenamento correto dos medicamentos, incluindo controle de temperatura. Acho que ok, né? Deve-se conferir documentos que comprovam a capacitação dos profissionais e os treinamentos realizados. Autos de infração. Essa palavra aqui não me é fácil de cortar, de mastigar, né? De digerir, de processar. Um auto de infração é um documento oficial que formaliza a constatação de uma irregularidade, dando início a um processo administrativo de punição. Ele pode ser aplicado em diversas áreas como trabalhista. Omitido do local dado possíveis para o autuado apresentar sua defesa. Vou tentar de novo aqui. É um documento oficial. Formaliza a constatação de uma irregularidade. O que a questão está dizendo? Em inspeção regulares, não é possível emitir autos de... eu acho que é possível sim, né?
Eu vou chutar aqui. Não, então não é possível não. Não, não é possível. Deve-se conferir documentos que comprovam capacidades profissionais. Então, deve conferir documentos que comprovem dos funcionários, dos profissionais. Então esse aqui foi o nosso desentendimento. Deixa eu ver aqui uma coisa. Inspeções sanitárias visam verificar se os estabelecimentos seguem as legislações de vigilância sanitária, com foco em infraestrutura, armazenamento de medicamentos, documentação, treinamento e conduta dos profissionais. A fiscalização pode resultar em advertências, autos de infrações ou até interdição de serviço. É possível sim emitir autos de infração em inspeções regulares, caso sejam constatadas não conformidades. Depende do tipo de inspeção, mas sim. Então, a alternativa A, B, C e E estão erradas porque incluem a afirmativa 1 ou excluem a 2 ou a 3. O que tava falando aqui? Não. Ah! Ué, então eu li errado, né? Foi um erro de leitura. Então é sim. Então tá correta. Foi uma leitura errada, então. É sim, é correto. Eu não consegui ler esse não, né? A inspeção regular, isso não é possível. Não é possível emitir autos de infração. Não é possível sim. Questão 3. O processo de destinação correta de embalagens vazias e resíduos de agrotóxicos é regulamentado pela lei federal e pelo decreto que estabelece responsabilidades de agricultores, comerciantes, fabricantes e do poder público. Então, descarte de embalagens. A respeito do descarte correto de embalagens vazias de agrotóxicos, de acordo com a legislação, assinale a afirmativa correta. Então, descarte de agrotóxicos. Lembrando que aqui é T, tóxico.
tóxicos. Não é tóxicos, né? Letra A. Até a devolução, as embalagens devem ser armazenadas em locais sem ventilação direta. As sobras de calda dentro de embalagem devem ser tratadas com cal antes de descarte. As embalagens com as notas fiscais devem ser mantidas íntegras até a sua devolução. As embalagens devem ser devolvidas em centrais de reciclagens comunitárias. A limpeza das embalagens deve ser por lavagem sob pressão ou processo de tríplice lavagem. Não sei. Até a devolução, as embalagens devem ser armazenadas em locais sem ventilação direta. Então, mantém em locais de ventilação até a devolução. Acho que não. Com as notas fiscais. Página comunitária. Acho que letra A. Não. Vamos ver aqui. A limpeza das embalagens deve ser por lavagem sob pressão, né? Lavagem sob pressão ou processo de tríplice lavagem. Não vou me aprofundar nessa questão. Os agentes biológicos que afetam os seres humanos, animais e as plantas são distribuídos em classes de riscos assim definidos. Risco 1, 2, 3 e 4. Sendo que 1 é baixo, 2 moderado, 3 alto, alto moderado e o 4 é alto para a comunidade. Tá. De acordo com a classificação adotada pela Comissão de Biossegurança em Saúde do Ministério da Saúde, os vírus SARS-CoV-2 e o Mpox são alocados respectivamente nas classes 4, né? 3 e 4. Deixa eu ver aqui. Vou pôr 4 e 4 mesmo. 3 e 3. Individual e para a comunidade. Alto risco individual e moderado risco para a comunidade. Achei que era 4. SARS-CoV-2. Aqui. SARS-CoV-2 e Mpox. Classe 3, alto risco individual e moderado risco para a comunidade. Não é um alto risco para a comunidade, não? Tá, o certificado internacional de vacinação ou profilaxia é um documento que comprova a vacinação de febre amarela. Ele é necessário porque alguns países exigem o documento para a entrada em seu território. Para situações excepcionais, o CIVEP pode ser solicitado para CIVP. Certificado
internacional de vacinação ou profilaxia. Profilaxia. Meningite, hepatite A, poliomielite. Não, eu tô lendo diferente. Tuberculose e meningite. Tuberculose, hepatite A, poliomielite, hepatite A, poliomielite e meningite, ou hepatite A e meningite. CIVIP, febre amarela. Agora vamos lá. Tuberculose, se não me engano, uma doença que foi extinta, né? Pessoa tuberculose, poliomielite. Bom, acho que é letra A, letra E, né? Poliomielite e meningite. Essas questões eu não sei. Poliomielite e meningite. Então, tô me garantindo aqui, de alguma forma, caso citem, né, na prova. Poliomielite e meningite. Tem a ver com a CIP. Muitos países podem pedir. Amostras de sangue e urina coletadas na rotina das unidades básicas de saúde devem ser transportadas para os laboratórios de análise, seguindo normas de segurança, recebendo o código indicando o material biológico da categoria. Então vamos lá, amostras de sangue, certo? E urina coletadas, rotina básica de saúde. Então elas são transportadas. Ok, transportadas para o laboratório de análise seguindo normas de segurança. Qual que é o código? UN 3373. Que código que é, né? Se eu não me engano é o B. É o B, não? Indicando material biológico da categoria B. Eba. Categoria B, né? Vamos lá para mais um. A Vigilância Sanitária Municipal de Canaã dos Carajás foi criado pela Lei de 2001. Tem por objetivo buscar eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e de prestação de serviços por meio do... Então, a gente está falando da viagem, né? AVG, esse município. Porque a gente tem que sair um pouco para poder voltar e dar valor, né? A vigilância sanitária do município, Canaã, tal. Tá falando que circulação de bens e prestação de serviço por meio do... Prestação de serviços por meio, ó. Prestação de serviços da vigilância sanitária
Por meio de quê? Vamos ver. Registro de informações demográficas nos sistemas de informações do SUS. Aplicação de vacinas disponibilizadas pelo Calendário Nacional de Imunização. Atendimento de acidentes relacionados ao trabalho não urgentes. Qualificação dos índices de infestação por vetores de doenças transmissíveis. Fiscalização em estabelecimento de saúde. Interesse à saúde. Eliminar ou diminuir, prevenir riscos de saúde e intervios no meio ambiente. Fiscalização em estabelecimentos de saúde e interesse de saúde. Fiscalização. A mãe aqui é lembrada de que é vigilância sanitária, né? A vigilância, ela fiscaliza também, né? Então, se você tá achando que um local ali da sua região tem um atendimento fora tá com atendimento errado, você pode ligar para vigilância sanitária para que ela possa fiscalizar. Então, agora vamos passar para um outro tema aqui, né? A gente fez algumas de saúde pública. Vamos para algumas de direitos sanitários, segurança do... Vamos pegar aqui, ó, geografia. Vamos resolver algumas de geografia. Mais de uma vez, vamos editar o filtro aqui. Vamos colocar no nível fundamental. Avalie-se para atualizar a lista de endereço prévio do DMC. O recenseador deverá seguir as seguintes orientações. Confirmar os endereços... Espera aí, tem muitas coisas que eu não entendi aqui, ó. Avalia-se para atualizar a lista de endereço prévia do DMC. Peraí, DMC, não sei o que é. O recenseador deverá seguir as seguintes orientações. Recenseador e epoquilista. Orientações. Número 1. Confirmar os endereços que continuam presentes em campo após a verificação. Isso aqui com certeza, né? Incluir os novos endereços que forem encontrados, com certeza. Manter os endereços que não forem encontrados em campo. Com certeza, né? Se não tiver errado, eu vou procurar aqui. 1, 2. Manter os endereços. Deixa eu ver o que é.
Atos de infração. Lista de... DMC é um aparelho eletrônico que o recenseador carrega consigo durante as visitas aos domicílios. O mapa do setor censitário, a lista as básicas ampliando o manual de recenseador. Então tá, peraí. Então, manter os endereços que não forem encontrados no campo? Não. Então ele não deve, peraí. Não deve manter os endereços. Agora vamos ver aqui na nossa... De acordo com o IBGE, os endereços registrados na lista prévia de seu DMC, a DMC domicílio, são unidades que foram coletadas pelo IBGE em operações anteriores no censo 2000. E em pesquisas que aconteceram entre 2010 e este censo. Nessas operações, as coordenadas geográficas foram coletadas, parte para endereços principais em áreas rurais, beleza. Está correta, mais a 2 também. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Então, o recenseador deve excluir os dados que não forem encontrados no campo. O recenseador precisa verificar o endereço existente. Deixa eu... Na estrutura organizacional do consenso demográfico, os recenseadores estão na base acima. Temos os coordenadores censitários de subárea e os agentes censitários municipais e os agentes censitários supervisores. Ordem hierárquica correta é... Então a gente tem censo demográfico. Fala sério, né? Que isso? Cobrar uma coisa dessa é recenseadores. Deixa eu ver, prova pro IBGE, né? Recenseadores. Pera aí, eu vou fazer um negócio melhor que eu tô... Vou economizar um pouco aqui, porque essa aqui tá tirando.
Então a gente já sabe que os recenseadores estão na base. Aí depois dos recenseadores vem ordem hierárquica, né? O primeiro é acho que é esse aqui, né? Ó, se é supervisor. ACS, ACM. Acho que é esse aqui, ó. Não, é CCS, ACM e ACS. Deixa eu ver aqui. Então essa é a ordem do BGE. CCS, ACM, ACS, RS. CS, CM, CS. Não, mas. Porra. Não acho que isso aqui vai cair na minha prova, não. Deixa eu ver. Noções gerais de urbanização. Tá, esse aqui pode até ser, né? Realizar a coleta do censo envolve estratégias distintas, quando feita em áreas dentro e fora dos perímetros urbanos. Essas áreas são denominadas respectivamente distintas quando feitas em áreas dentro e fora do perímetro urbano. Áreas dentro e fora do perímetro urbano. Então a gente tem aqui a cidade. E aqui a gente áreas aqui, né? Vamos ver. Urbano e rural. Cidade, campo, rural e subrural. Megalópole, campo. Urbana e provinciana. Área urbana e rural, né? Urbana e rural. Para compor a relação entre... Espera aí, deixa eu pular isso daqui. Licenciador. Eu vou cortar isso daqui. Vou passar para um outro tema. Não, porque eu tô achando que esse negócio de geografia aqui tá fora um pouco do contexto da minha prova. Vamos para, então, vamos fazer algumas de direito sanitário.
Uhum. A nota técnica número que presta esclarecimentos sobre os serviços de estética e atendimento às normas sanitárias aplicáveis, classifica estabelecimentos de estética e embelezamento como serviços de saúde e como serviços de interesse à saúde. A respeito de tal diferenciação, assinale a afirmativa correta. Os serviços de interesse à saúde devem ser realizados por profissionais da área da saúde de nível superior. Os serviços de interesse à saúde estão dispensados de apresentar procedimentos operacionais escritos. Tanto os serviços de saúde como os de interesse à saúde não necessitam de supervisão por profissionais de saúde. Tanto os serviços de saúde como os de interesse à saúde podem realizar a administração de medicamentos injetáveis. Tanto os serviços de saúde como os de interesse à saúde realizam atividades que podem alterar o estado de saúde do indivíduo. Mas a questão está se perguntando aqui, né? Classificação do estabelecimento. Serviços de saúde. E a gente tem serviços de interesse à saúde. Interesse. Isso aqui para procedimentos estética e embelezamento. Qual que é a respeito de tal diferenciação? Assinale a afirmativa correta. Tanto os serviços de saúde como de interesse à saúde podem realizar a administração de medicamentos injetáveis. Acho que não, né? Tanto os serviços de saúde como os de interesse à saúde realizam atividades que podem alterar o estado de saúde do indivíduo. Olha, eu acho que a letra A é mais conveniente. Não é não. Tanto o serviço de saúde como os de interesse à saúde realizam atividades que podem alterar o estado de saúde do indivíduo. Essa é a questão. Tanto os serviços de saúde como os de interesse à saúde. Essa diferença, né? Deixa eu ver aqui. A respeito de tal diferenciação, assinar a afirmativa correta. Então a diferença é que tanto, né? Essa ficou um pouco esquisita, né? Saúde do indivíduo. Aí, então, a gente tem que entender que até mesmo salão de beleza, clínicas estéticas,
podem alterar o estado de saúde, né? Por mais que as pessoas, de certa forma, ficam dependentes desse projeto de momento, né? Por cuidados especiais, né? Assinale a opção que corresponde a uma competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde. Competência da direção. Competência da direção. Vamos lá. Controlar e fiscalizar as substâncias de interesse para a saúde. Não. Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária dos portos. Não. Formar consórcios administrativos intermunicipais. Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. Definir e coordenar os sistemas de vigilância sanitária. Competência da direção municipal. Uma competência, compete ao... Nossa, parece que tudo aqui é controlar e fiscalizar substâncias de interesse para a saúde. Não, esse aqui não é, eu sei. Estabelecer normas e executar. Vigilância dos portos também não. Formar consórcios administrativos intermunicipais. Não, isso aqui quem faz é o Estado, né? Formular e avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. Talvez seja essa, né? Definir e coordenar os sistemas de vigilância sanitária. Formar consórcios administrativos. Eu tava pensando nessa. Só que eu acho que eu já fiz uma questão que me lembrou, me falou sobre esse negócio de nutrição, né? Embora os municípios possam participar dessa. Então fica aí. Deixa eu ver um negócio aí. Tá bom. Acerca dos princípios e diretrizes do SUS, assinale verdadeiro para afirmativa verdadeira e F para falsa. A descentralização político-administrativa deve ter direção única em cada esfera de governo. Acho que é verdadeiro. Os serviços públicos devem ser organizados de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. Acho que sim, né? Evitar de meios para fins idênticos. A integralidade da assistência e o princípio mais importante do Sistema Único de Saúde. Integralidade da assistência é o princípio mais importante. Pô, a gente tem um tantão de princípio, né?
Integralidade é que todos podem acessar. Descentralização político-administrativa deve ter direção única. Cada esfera do governo. Então a gente tem a esfera do legislativo, judiciário e do executivo, né? E aí cada uma das esferas tem que ter um... Acho que não, né? Deixa eu ver. Deve ter direção em cada esfera do governo. Talvez seja falso. Aí vamos ver, verdadeiro ou falso? Deve ser verdadeiro, né? A integridade da assistência e o princípio mais importante. Integridade da assistência. Vamos chutar que é verdadeiro. Justo essa? Caraca. Verdadeiro, verdadeiro e falso. Então vamos corrigir isso aqui. Descentralização político-administrativa deve ter direção única em cada esfera do governo. Verdade. Os serviços públicos devem ser organizados de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. Verdadeiro. E a integralidade da assistência é um princípio mais importante. A gente já sabe que não, né? Pena que não tem vídeo, né? Tem só esse pessoal aqui, só esse escrito. Deve ter direção única em cada esfera de governo. De fato, um dos princípios. Então quer dizer que, por exemplo, o poder federal ele tem uma autonomia, o estado tem uma certa autonomia, o municipal tem uma autonomia para gerir a saúde. Mas com uma direção única em cada nível para garantir coerência nas políticas de saúde, portanto. Eficiência e racionalidade. Desperdícios e sobreposição de esforços. Ok. Se baseia em vários princípios independentes, igualmente relevantes, como a universalidade, a equidade. Faz sentido mesmo. Tá certíssimo. Questão 4. A resolução da diretoria colegiada dispõe sobre regulamento técnico para produto saneante categorizado como alvejante e à base de hipoclorito de sódio ou hipoclorito de cálcio. A respeito das normas para rotulagem desses alvejantes, assinar a afirmativa correta. A gente está falando de normas para rotulagem de alvejantes. O que diz na norma? Deve estar visível ao consumidor as instruções
em caso de ingestão provocar vômito e não reutilizar a embalagem para outros fins. Está autorizada a exposição no rótulo de expressões como não tóxico. A concentração de cloro ativo expressa em porcentagem ou seu equivalente em grama por litro no momento do envase. Deve estar indicado no painel principal do rótulo. O texto do painel principal deve ser legível e indelével no idioma do país em que será comercializado e posto em alto ou baixo relevo, junto ao nome do produto. O prazo de validade será de 360 dias a partir da data de fabricação, exceto por apresentar relatório de ensaio e estabilidade. Eu não sei. Isso aqui eu nunca vi. Vou chutar essa daqui. Aqui. Concentração. A concentração de cloro ativo expressa em porcentagens ou seu equivalente em grama por litro no momento do envase deve ser. Bom, então desse vídeo eu vou parar por aqui e no próximo vídeo eu volto com mais uma rodada de exercícios para obter esse preparo, né, para fazer um preparo para os exames. Vou ficando por aqui, um abraço para vocês e fui!